Amém? 1 de Coríntios, abra a tua Bíblia comigo, 1 de Coríntios, no capítulo 2, nós temos aqui o hábito de sempre pregarmos por tópicos, né? E é tão gostoso porque Deus ele vai construindo princípios e valores no nosso coração, gerando maturidade, nos aprofundando na presença do Senhor de uma forma muito linda, de uma forma muito maravilhosa. E queridos, nessa noite não será diferente. Hoje nós vamos falar um pouquinho, nesse mês agora de março, fevereiro nós falamos um pouquinho sobre desafios. Quem foi abençoado pelo tema desafios aqui, diga amém. Aleluia, né? Olha, e foi um mês de desafio mesmo, né? Aleluia. E diga-se de passagem, teve desafio aqui de tudo quanto é jeito, tudo quanto é forma, mas em todas as coisas Deus foi tão bom, que em todos os desafios, Deus nos fez mais do que vencedores, para a glória do nome de Jesus, né? Tem muitos irmãos aí com muitos desafios, muitos irmãos ainda estão com febre, estão com dor nos rins, mas a gente está orando e Deus está curando tudo aqui, né? Aleluia, não vai passar, vai todo mundo ser curado, né? Recebeu cura aí, né, Leandrão? Aleluia, né? Aleluia. A gente tem mais um milagre aqui, né? Cadê o João? E dá um glória a Deus aí, João, né? Aleluia, glória a Deus, amém? Foi desafio esse mês ou não? Foi, né? Mas Deus é fiel, né? Faz a obra, né? Aleluia. Ele dá vida para a glória do nome de Jesus. Depois o João vai se preparar para estar aqui contando um pouquinho de tudo que ele viveu juntamente com a família e tudo que nós vivemos como igreja em oração pela vida desses amados irmãos, né? Estamos orando para que os irmãos aí se recuperem em nome do Senhor Jesus Cristo, né? É tão triste, né? Porque todo dia chega para mim, estou com febre, aí chega, eu estou com febre, eu falei, meu Deus do céu, né? Dá livramento para o teu povo, Senhor, né? Preserva o teu povo, preserva a tua igreja em nome de Jesus, né? Está repreendido esse espírito de morte aqui em nome de Jesus, né? Deus é fiel, Deus ele é poderoso. E agora nesse mês, querido, é um mês muito importante, porque nós vamos falar daquilo que nos compete como filhos de Deus. Nós vamos falar aqui nesse mês sobre vida cristã. Diga assim comigo, vida cristã. Aleluia. E querido, quando nós abordamos o tema sobre vida cristã, é um tema extremamente extenso, amém? Nós abordamos vários princípios e várias situações, mas hoje nós vamos tratar aqui um pouquinho, falando um pouquinho sobre vida cristã. Hoje nós vamos falar sobre espiritualidade, né? Eu vou pregar hoje, sexta-feira, eu quero tratar esses aspectos sobre a vida espiritual, sobre espiritualidade para a vida da igreja, para que você creia, para que você cresça nesse princípio, para que você entenda o que é de fato uma verdadeira espiritualidade. Há muitas pessoas, querido, que podem entender a espiritualidade simplesmente apenas por aqueles que falam em línguas. Algumas outras pessoas podem entender espiritualidade, eu sou espiritual porque eu estou na igreja. Algumas outras pessoas podem entender espiritualidade porque cai no chão. Algumas outras pessoas podem entender espiritualidade, uma espiritualidade genuína, quando elas rodopiam, quando dão, né, cambalhota, quando dá voadora, rabo de arraio, né? Aleluia, mortal, aleluia. E muitas vezes, querido, quando a gente fica olhando esses princípios, quando a gente olha esses moveres, muitas vezes a gente vai entendendo e a gente vai tentando estabelecer espiritualidade a partir dessa experiência, ou seja, do mover que o Espírito Santo ele traz dentro do nosso coração, ele traz para dentro da nossa vida. Eu não estou aqui de forma nenhuma aqui anulando o mover do Espírito Santo na igreja, entenda bem, eu não estou aqui para anular aquele que pula, aquele que rodopia, aquele que cai, muito pelo contrário, irmãos, nós somos apaixonados por isso, nós somos apaixonados. Essa igreja é uma igreja mesmo de mover, é uma igreja, querido, que ela tem tanto do Espírito Santo, que cada fio, cada célula do seu corpo, ela usa para glorificar a Deus, ela usa para exaltar a Deus, ela pula porque ela ama a Deus, ela cai porque ela ama a Deus, ela chora porque ela ama a Deus, amém? Por quê? Porque ela tem uma sensibilidade muito forte, nós temos uma sensibilidade muito forte à presença do Espírito Santo, aleluia. Quem ama o mover aqui, dá um glória a Deus aí bem forte.
aleluia, glória a Deus. Mas, querido, nós precisamos entender que os aspectos dos moveres, ele não nos leva a de fato ser uma pessoa completamente espiritual. Nós precisamos entender que há diferença em um homem ser um homem espiritual. E nós vamos aprender hoje pela palavra do Senhor, porque o Senhor, a palavra começa a fazer distinção, ela começa a ensinar princípios e valores sobre uma verdadeira espiritualidade. E hoje aqui, queridos, eu quero aqui passar com você para que você possa entender essas características, e a gente vai aprender a sermos homens e mulheres de Deus de forma espiritual, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Quantos querem aprender aqui sobre espiritualidade? Diga amém. Abra comigo 1 Coríntios então, no capítulo 2. 1 Coríntios no capítulo 2, nós vamos ler a partir do versículo 14. Aleluia. E é muito fácil, não é? Hoje, talvez na modernidade, a gente entender espiritualidade ficou um tanto quanto difícil, né? Por quê? Porque hoje todo mundo está tentando anular aquilo que é espiritual, né? E trazer o homem diretamente para algo natural, viver a sua natureza, né? Hoje a gente tem visto que hoje as pessoas, igreja, ela não tem muita diferença daquele que serve, daquele que não serve, né? Por quê? Porque embora na igreja continua devendo os outros, né? Compra roupa, não paga, ela não é? Faz gato lá na TV, né? E acha que está tudo certo, né? Então, é muito difícil hoje. Por quê? Porque as pessoas hoje, o que elas estão tentando fazer? Elas estão tentando anular aquilo que é espiritual, e estão tentando viver com Cristo Jesus, elas estão tentando viver com o Senhor, mas de uma forma muito natural. Porque é muito natural hoje comprar e não pagar, né? Hoje está assim. Diga o Jé está lá com uma lista longa lá na Pedroso, né? Aleluia. Mas em nome de Jesus, a partir dessa ministração, quem está devendo no Jé vai lá pagar em nome de Jesus, não é? Aleluia, né? O pessoal dá muito calote lá Ixi, misericórdia, é mesmo? Até para dar banho nos cachorros, nem os cachorros hoje em dia tem paz. Até os cachorros estão com dívida lá, né? Sangue de Jesus tem poder. Olha aí, ó, a coisa acontecendo, né? Também lá? Zerou as dívidas lá? Lá no TG Salão. Lá, graças a Deus, né? Já em Pau Sul já está assim, já também? Graças a Deus, né? O que tem, continua orando, hein? Tá vendo? O segredo é orar, hein? Ora que essas coisas aí vai acabar em nome de Jesus. Aleluia. Então, queridos, hoje nós vemos que as pessoas, embora vindo para a igreja, embora vindo para o Senhor, o que acontece? Elas tentam anular aquilo que é espiritual. Elas tentam anular completamente. Aí sabe o que faz? Elas tentam deixar a coisa muito natural. Mas é natural dever ali, é natural dever aqui, é natural falar ali. Querido, Deus, Ele olha os mínimos detalhes da nossa vida. Diga para o seu irmão assim: meu amado irmão, Deus, Ele olha os mínimos detalhes da sua vida. Amém? Então não adianta, querido, não adianta nós tentarmos enrolar Deus nos nossos menores pecados, ou nas nossas menores situações que nós cometemos na nossa vida. Amém? A vida cristã, querido, ela só pode ser seguida se nós de fato formos pessoas espirituais. O chamado do reino de Deus para a nossa vida não é por aqueles que nasceram de uma forma natural. A palavra nos declara no Evangelho de João, no capítulo 1, amém? Daqueles que não nasceram da vontade humana, mas eles nasceram do Espírito. Nós, queridos, nascemos de Deus para sermos pessoas o quê? Espirituais. Embora na carne, embora no corpo, nós somos pessoas que vivemos no Espírito para glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Quem está comigo aqui dá um glória.
Então, amados, o chamado de Deus para as nossas vidas é um só: nós precisamos nascer de novo. É impossível nós tentarmos viver vida cristã, é impossível tentarmos viver com Deus, querido, de uma forma natural. É impossível, querido, tentarmos viver para o Senhor e ainda assim continuarmos de qualquer maneira. Não dá, não pode, não. Mas o convite de Deus para as nossas vidas é o que? Nascermos de novo e sermos o que? Pessoas naturais. Pessoas o que? Espirituais. Diga assim comigo: eu sou um homem espiritual. Aleluia, glória a Deus. E nós vamos ver, querido, que nas Sagradas Escrituras, quem achou aí 1 de Coríntios, amém? 1 de Coríntios, no capítulo 2, do versículo 14, aleluia. Nós vamos ver que a Bíblia, ela nos ensina que o homem espiritual é aquele que tem a sua vida governada pelo Espírito Santo. Não somente isso, mas também ele busca viver conforme o que? A vontade de Deus. 1 de Coríntios capítulo 2, no versículo 14, olha que lindo que a palavra do Senhor nos declara. A palavra nos declara assim, olha: quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são que? Loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas se discernem, ou seja, elas só podem ser entendidas de forma o que? Espiritual. É só de uma forma espiritual. Mas olha o que nos declara no versículo 15: mas quem é espiritual, oh glória, mas quem é espiritual, ele discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é o que? Discernido. Aleluia. Aqui, querido, é tão lindo porque a Bíblia aqui ela nos faz um contraponto entre o homem espiritual, aleluia, e o homem natural. Mas ainda a palavra continua nos estabelecendo, embora talvez pareça a mesma coisa, mas elas são distintas. Por quê? A Bíblia faz uma classificação de 3 tipos de pessoas que vivem na presença de Deus. Primeiro, diga assim comigo: o homem natural. Diga assim comigo: o homem carnal e o homem espiritual. Quando nós olhamos para o homem natural e o homem espiritual, eles parecem ser a mesma coisa, não parece? Mas pela palavra do Senhor nós vamos entender que existe essa classificação. Existem 3 níveis de pessoas diferentes na palavra do Senhor, quando se trata sobre espiritualidade. A primeira delas, a palavra nos declara sobre o homem natural. Abra comigo Efésios no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 3. A Bíblia vai falar sobre o homem natural. E esse homem natural, querido, outrora eu e você fizemos parte também dessa classificação. Amém? Abra comigo Efésios. Quem achou aí Efésios no capítulo 2. Olha o que a palavra nos declara. A Bíblia nos declara sobre o homem natural. Quem é este homem natural? O homem natural, querido, é aquele que vive segundo a sua própria vontade. Ou seja, é todo aquele que ainda não recebeu Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Esse é o homem natural. Por quê? Porque ele ainda continua vivendo separado de Deus e sem discernimento. Ou seja, ele é incapaz de entender as coisas de Deus. Ele é incapaz de conceber as coisas do Espírito. Então a Bíblia chama esse homem de homem o quê? O homem natural. E a palavra do Senhor nos declara a partir do versículo 1 da seguinte maneira: olha, vocês estavam mortos em suas transgressões e o quê? E pecados, nos quais o quê? Costumavam a viver, passado, agora tudo mudou.
quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. E olha o que nos fala o versículo 3: anteriormente, olha que interessante, anteriormente todos nós, ou seja, era todo mundo farinha do mesmo saco aqui, aleluia, glória a Deus, todos nós. Paulo ele coloca todo mundo no mesmo saco e declara assim: olha, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo o que? A vontade da nossa carne, e seguindo os seus desejos, o que? E pensamentos. Olha aí, ó. Como os outros, éramos por natureza, diga assim comigo assim, ó, éramos por natureza merecedores da ira. Então a Bíblia nos declara que existe esse homem, o homem natural, ou seja, ele ainda vive na sua natureza, na natureza adâmica, na natureza pecaminosa. A Bíblia fala que a qualidade desse homem é porque ele anda pelos seus próprios pensamentos. Ele recebe o discernimento do seu próprio pensamento. Ele ainda vive satisfazendo a sua carne, os seus pecados, e ele está afastado da presença de Deus. Mas ainda continuando, existe ainda um outro tipo de homem que a Bíblia nos declara, entendendo que hoje o nosso foco é falar sobre o homem espiritual, mas a gente precisa entender em qual situação aqui nós estamos nos encaixando hoje. Talvez será que no homem natural, no homem carnal ou em um homem espiritual? Como eu falei, embora o natural para o carnal seja a mesma coisa, mas ainda há uma diferença. Abra comigo 1 de Coríntios novamente no capítulo 3. 1 de Coríntios no capítulo 3. Quantos estão entendendo isso aqui? Diga amém. Perdoe se eu estiver indo rápido, mas eu quero transferir isso aqui para o seu coração em nome de Jesus. 1 de Coríntios no capítulo 3, do versículo 1. Aleluia. Paulo ele vai falar assim, olha, que embora existiam pessoas que estavam na igreja, embora existam pessoas que estejam congregando, estejam vindo na comunhão ágape, estejam aqui dentro, a Bíblia ainda fala sobre esse tipo, essa categoria ainda, sobre o homem o que? Carnal. Ele é carne, ele ainda é movido pela sua paixão. E olha o que Paulo ele começa a falar agora sobre essa classificação de pessoas, né? A Bíblia vai falar que o homem carnal é aquele que já conheceu a Deus, mas ainda luta com a sua velha natureza, vivendo com os conflitos espirituais. 1 de Coríntios capítulo 3, versículo 1, a Bíblia declara assim: irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a quem há. Paulo não estava falando com quem ainda não havia recebido Jesus. Paulo não estava falando com quem ainda não havia pisado dentro de uma igreja. Ele está direcionando a sua fala diretamente para pessoas que já haviam conhecido a Deus, ou seja, eram para crentes. E ele fala assim: olha, eu não lhes pude falar como a espirituais, mas como a quem há carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo ainda como mundanos? Olha que interessante. Pois quando alguém diz eu sou de Paulo ou sou de Apolo, não estão sendo mundanos? A Bíblia fala que existia confusão no meio da igreja, havia confusão, havia intriga, e isso só revelava a imaturidade e a carnalidade de um povo que estava, embora ali, servindo a Deus, mas ainda lutando com a sua velha natureza, lutando ainda consigo mesmo, lutando ainda
para comprar alguma coisa lá no dia ai, será que eu vou pagar? Ai, será que eu pago ou não pago? Não vou pagar esse mês, não vou. Ah, misericórdia, está repreendida. A Bíblia chama eles de carnais. Eram carnais, porque era invejoso. Havia situações terríveis dentro do coração daquele povo. E a Bíblia começa a classificar esse povo, sabe como? Como o quê? Diga assim comigo: carnais. Irmãos, vocês não estão gostando da mensagem? Diga assim comigo: carnais. Aleluia. Mas ainda a Bíblia continua nos fazendo uma menção maravilhosa. Embora Paulo ele quisesse falar como a espirituais, como um povo espiritual, ele tinha que tratar o povo ainda aqui, ó, no leitinho. Ai, mas se eu falar não vai gostar. Ai, mas se eu falar talvez possa ser que não goste. E agora como que faz, né? Criança assim, né? Você tem que falar todo com jeitinho, com toda uma delicadeza, todo ai, né? E Paulo, ele queria dar uma feijoada para o povo, aleluia, oh glória. Pega essa feijoada. Mas só que ele tinha que tratar ainda, ó, aqui, ó. Ah, se falar vai ofender. Ah, se falar, não, eu tinha que tratar. Mas ele queria ver aquelas pessoas espirituais, mas ainda a única coisa que elas podiam revelar era a carnalidade do seu coração. Mas ainda ele fala uma terceira situação. A Bíblia nos fala então sobre o homem espiritual. Abra comigo Gálatas capítulo 5. Gálatas do capítulo 5. Diga assim comigo assim: espiritualidade. Ou ainda diga assim comigo assim: o homem espiritual. Gálatas capítulo 5. Olha que interessante, a Bíblia vai nos falar agora sobre a terceira classificação. O primeiro deles é o natural. O segundo deles é o carnal, né? É o carnal. Vem para a igreja, está na igreja, mas ao invés de estar no culto adorando a Deus, está vendo o jogo. Ah, está na carnalidade. Isso aí não é de Deus não. Ah, isso aí não é carnal, carnal, né? Está aqui dentro, mas ao mesmo tempo o coração ficou no estágio, né? Lá, quem está jogando hoje? Oi? Quem ganhou? Só para me saber quem estava assistindo o jogo no culto aqui. Vou descobrir quem está assistindo o jogo aí. Olha aí, aleluia, glória a Deus. Gálatas, aleluia. A Bíblia vai nos falar sobre o homem espiritual. Qual a característica deste homem espiritual? Aquele que vive sob a direção do Espírito Santo. Por quê? Porque ele busca a santidade. Ele tem o quê? Ele tem uma vida transformada gradativamente por Deus. Gálatas capítulo 5, verso 16. Quem achou, diga amém. A Bíblia fala assim: por isso digo, vivam pelo quê? Pelo Espírito. O convite de Deus para o seu povo é que nós nos tornemos pessoas espirituais, governadas pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia está dizendo assim: olha, vivam pelo Espírito, glória, aleluia, e de modo nenhum que satisfarão os desejos da carne, oh glória a Deus. E olha, vai comigo agora para o versículo 22, olha o que ele fala no versículo 22, mas o fruto do Espírito, ele vai falar, é amor, é alegria, é paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e contra essas coisas não há lei. E os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram o quê? A carne com as suas paixões e os seus desejos. Aleluia, glória a Deus. Então o homem espiritual, querido, ele vive para Deus. E a única maneira de conseguirmos viver de forma que agrade a Deus e glorifique o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, sabe como que é, querido? É pelo Espírito Santo. É pelo Espírito Santo de Deus. Agora, querido, fica muito fácil saber se nós somos pessoas espirituais, se nós estamos de fato gerando uma espiritualidade transformadora, ou se ainda, querido, estamos vivendo de forma natural,
Ou ainda, querido, conhecendo a Deus, vivendo de forma iníqua, ou seja, conhecendo o que desagrada a Deus, mas ainda assim, querido, de forma muito deliberada, vivendo de qualquer maneira. Ou se estamos então sendo o quê? Como Paulo fala, não que eu já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, me esquecendo das coisas que para trás ficaram, o que eu faço? Eu avanço agora para o alvo da soberana vocação do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Agora, querido, é muito fácil nós distinguirmos, é muito fácil. Será que, querido, não há diferença nenhuma dentro da minha vida para o natural? Será que, embora congregando, buscando a Deus, eu estou vivendo ainda na carnalidade, de uma forma muito deliberada para o pecado? Ou será que eu tenho sido uma pessoa espiritual? A isso é muito fácil nós respondemos, querido. Aleluia. Diga assim para o seu irmão assim: meu amado irmão, a quem você mais está alimentando? Quem mais você tem alimentado na sua vida? Será que você tem alimentado mais a sua carne? Ou será que você tem alimentado mais o seu espírito? É muito fácil distinguir de um homem espiritual para um homem natural e ainda para um homem carnal. É só perguntar para nós mesmos, querido. Quanto nós temos investido? Quanto nós temos deixado que o Espírito Santo de Deus, ele gere dentro de nós, nos transforme em uma pessoa espiritual? Porque, querido, diga sempre para o seu irmão assim, ó: meu amado irmão, a única solução para a sua carne é a morte. Não existe outra. E todos os dias, queridos, nós precisamos matar a nossa carne. Nós matamos a nossa carne, por quê? Para que o Espírito Santo de Deus, investimos uma vida no Espírito, para que a gente possa cada vez mais crescer, mais e mais no Espírito. Paulo, ao escrever aos Gálatas, ele chega assim: olha, por isso vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão o desejo da carne. E aí, sabe o que nós tentamos fazer? A gente tenta viver uma espiritualidade sem uma vida de intimidade com Deus. Diga para o seu irmão assim: isso não rola. Eu já tenho que... Aleluia. É impossível, querido, você tentar viver espiritualidade sem submissão a Deus. O máximo que você vai conseguir, sabe o que é? A única coisa que você vai conseguir, talvez, muito talvez assim, é ser uma pessoa boazinha, ser uma pessoa legal, ser uma pessoa divertida, mas espiritual não. A única coisa que você vai conseguir é ser uma pessoa gente boa. Ah, legal, que cara legal, que cara bonito, gente boa, é ou não é? A palavra nos declara no livro de Tiago, no capítulo 4. E eu quero que você aprenda isso aqui nessa noite. Sujeite a Deus, resista ao diabo, e ele fugirá de vós. Esse é o segredo da espiritualidade. Este é o segredo da espiritualidade. Sujeição a Deus. E aí a gente só tenta resistir ao capeta, a gente só tenta resistir às tentações, a gente só tenta resistir a Deus. Mas a gente acaba aqui se esquecendo de quê? De se submeter a Deus, de ter uma vida de busca, de oração, de ter uma vida de comunhão com o corpo, com a igreja, queridos. Você quer ser uma pessoa espiritual, querido? Se submeta a Deus, busque a Deus, invista a sua vida em um clamor maravilhoso com Deus. Pastor, eu já comecei bem, eu já estou vindo para a igreja. Glória a Deus por isso, isso é muito bom.
Mas agora, sabe o que vai ser mais lindo ainda? É você ser igreja onde quer que você esteja. Ser um homem espiritual, querido, você sabe o que é ser um homem espiritual? É você ser igreja em qualquer lugar que você está. Qualquer lugar que você chega, pronto, irmãos, o ambiente muda. Sabe por quê? Aí lá você canta, você dá glória, você dá aleluia. Aleluia é um mistério completo. Irmãos, eu vou falar uma coisa para você. Não tem um lugar que eu chegue, irmãos, que o nome do meu Deus não é glorificado. Amém? Porque o homem espiritual, ele leva a espiritualidade do seu ser, do seu coração, aonde quer que ele esteja, irmão. Irmão, ele pode sentar numa padaria para tomar café. Aleluia, a igreja chegou, aleluia. Jesus chegou naquele lugar. A glória de Deus chegou naquele lugar, aleluia. Glória a Deus. Eu já vi pessoas dizendo assim, olha, foi contratada para aquele novo setor, né? E aí a pessoa que estava lá anteriormente não conseguia dar conta do recado, não conseguia, fazia, mas não conseguia. O camarada chegou lá, aleluia, glorificando, servindo a Deus de forma espiritual. O negócio começou a andar. A mesma função, o mesmo negócio, não é? Por quê? Porque o homem espiritual, ele lida de forma o quê? Espiritual com todas as situações. Aleluia, diga assim comigo, o homem espiritual, ele lidar com todas as coisas de forma espiritual. Pastor, quais são essas características então desse homem espiritual? Aleluia, é muito simples, é muito simples. 1 de Coríntios, capítulo 2, verso 16. Uma das características de um homem espiritual, sabe o que é? É porque ele tem a mente de Cristo. Ele tem a mente do Senhor. Ele pensa a partir do pensamento de Deus, da palavra de Deus. Ele não fica apegado, ele não está atrelado à sua própria subjetividade, à sua própria verdade, à sua própria filosofia de vida. Não, ele tem a mente de Cristo. E por ter a mente de Cristo, sabe o que ele faz? Ele passa a ser um homem espiritual, porque ele não lidar com a família de forma carnal. Tem muita gente que ainda assim, mesmo na família, dá uns BO complicado na família. Por quê? Porque ainda a mente dele é uma mente carnal. Ele não tem uma mente transformada pelo Senhor. Mas como que eu posso ser um homem espiritual dentro da minha casa? Como eu posso ser uma mulher espiritual dentro da minha casa? Você precisa deixar, querido, que a mente do Senhor Jesus Cristo, ela transforme toda a sua vida. Ela transforme a forma como você pensa. Aleluia. O homem espiritual, ele vive pela fé e não pelas circunstâncias. 2 Coríntios capítulo 5, verso 7. A Bíblia nos ensina isso, por quê? Porque ele confia independentemente o quê? Das dificuldades. O homem espiritual, ele é assim. Eu estava essa semana com a Jéssica no carro, né? Ela sentada atrás, estava conversando com o Herdones um pouquinho, falando dos projetos que Deus tem nos dado, do Ágape Transforma. Eu falei assim, ô Herdones, e tem mais outra. É o seguinte... Deus está nos dando agora uma van para a igreja, aleluia. Eu falei, só um aleluia, irmão? Aleluia. Achei que eu estava dando um susto na pobreza aqui. Misericórdia, né? Está paralisado esse negócio, né? Aí eu estou lá conversando com o Herdones, né? Falei, Herdones, fiz umas contas aqui, não compensa alugar a van não. Não compensa, varão, não compensa. Falei assim, a gente vai comprar uma van agora para a igreja para conseguir trazer os irmãos. Aí já passa lá também né? Pau Sul, já manda uma para Irapé, né? Já sai para irmãos, a gente tem que ficar descendo toda vez com um monte de carro para lá. E vem todo mundo, meu carro é carro de pastor mesmo, né? Irmãos, só anda lotado, né? Lotado é a capacidade, né? Aonde tem
uma bolha de ar ainda ali, cabe gente ainda, né? Quando não acabar mais o ar lá dentro, é que não cabe mais gente. Mas se tiver ar, cabe gente. Até do porta-mala eu já levei gente, né? A misericórdia, né? Falei assim, mas sabe o que eu vou fazer? A gente tem que ter visão no negócio, né? Assim, pronto, Herdones, vamos comprar a van. Herdones, faz um favor para mim. É de Deus esse negócio. Eu consigo umas van baratas aqui, consigo umas van boas e baratas. Vocês já vão poder ir para a igreja. Eu falei, pode ver aí que eu vou comprar esse negócio. A Jéssica estava no banco de trás. Ela falou assim, pelo amor de Deus, esse homem tem muita fé. Para com isso, meu Deus do céu. Eu falei, calma, mulher, estou dando um susto na pobreza. Calma, fica tranquila. Falei, calma, mulher, segura a onda aí. Segura a onda aí. Foi um homem do céu. A gente não está vivendo o mesmo. A gente não vive no mesmo planeta, na mesma situação, não. Pelo amor de Deus. Você está falando de 6 milhões. Agora você mandou o homem comprar uma van lá para pagar essa van. Diga para o seu irmão assim: meu pai é rico. Aleluia. Amém. Quem vai comprar essa van comigo aí? Levanta a mão e dá glória. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus que o boleto vai chegar logo, logo, né? Graças a Deus, aleluia, amém. Quando o boleto chegar, eu já pá para vocês, aleluia. Mas não tem problema, irmão, nosso pai é rico, é ou não é, varão? Nosso pai é rico, né? Aleluia. É teu pai que trabalha com ônibus? Não, quem que trabalha aí que tem carta D aí? Deixa eu ver. Quem tem carta D? Levanta a mão, deixa eu ver quem tem carta D. Pronto, sexta está escalado, domingo está escalado. Quem mais? Próxima semana vai ser você. Quem tem carta D? Levanta a mão aí, deixa eu ver. Pronto, aí ó. Quem mais? O Fagner também, né? Pronto. Pronto, estou falando, eu perguntei aí, é profético o negócio. É profético. Pronto, quem? O Marcos também, né? Aleluia. Aí pronto. Vai ter. Você também tem AD, profeta. Vai chegar mais cedo agora. Ou melhor, varão, sabe o que eu vou fazer? Você já vai com uma van para o sul, não é? Acabou. Aí o cara é evangelista, 1, 2, 3, 4. Agora você lotar aquela van. Lota a van e traz, né? A gente já deixa uma van com você, já fica lá em Pau Sul, van em Pau Sul, não é? Aleluia, né? E é mistério total, aleluia. Por que, querido, diga assim comigo assim: o homem espiritual, ele vive pela fé e não pelas circunstâncias. Aleluia. Já Senhor assim, eu sabia que você era espiritual. Aleluia. Eu sabia, eu tinha certeza. Aleluia. Eu falei assim, eu senti o cheiro de crente do meu lado. Eu senti o cheiro de gente espiritual do meu lado. Eu senti, como você sentou do meu lado, eu senti o cheiro de gente espiritual aqui. Aleluia. Mas não para por aí, querido. Para quase encerrar aqui, a gente entende que o homem espiritual, uma verdadeira espiritualidade, querido, diga assim comigo, ele manifesta o fruto do Espírito. Aleluia, glória a Deus. Por quê? Porque elas são evidências de uma verdadeira espiritualidade. Os frutos do Espírito, querido, é o que vai declarar de fato se nós somos pessoas espirituais ou se nós não somos pessoas espirituais. Será, querido, você tem manifestado amor pela sua família? Será que você tem manifestado amor genuíno pelos seus filhos? Será que você tem manifestado o amor pela tua igreja? Será que você tem manifestado o amor pelos perdidos? Será que você tem manifestado compaixão por aqueles que ainda não vivem para o Senhor? Aleluia. Diga assim comigo, isso é espiritualidade. A Bíblia fala que o fruto do Espírito, ele é manifestado pela alegria. Oh, glória a Deus. É tão tremendo porque a palavra nos declara que a alegria, ela formoseia o rosto. Amém. É tão lindo, irmão. Eu cheguei aqui hoje na igreja, foi tão lindo. O Osmarzinho me recebeu. Aí o Osmarzinho me recebeu assim, gente, que pastor lindo. Vocês estão dando risada, vocês acham que é mentira, né? Vocês estão achando que é mentira? Osmarzinho, vem aqui, Osmarzinho. Vem aqui, Osmarzinho.
Hã? A Vanessa estava ali de longe, olhou assim e falou assim, aí ficou com ciúme assim e tal, né? Olha que pastor, mas não tem pastor mais lindo que esse. Mas o segredo é esse, Osmarzinho, eu sou espiritual. A gente vive alegre, né? Ó, Osmarzinho, alguém já viu o Osmarzinho triste? Hã? Alguém aqui, um dia alguém foi recebido pelo Osmarzinho aqui na igreja e o Osmarzinho estava triste? Não, por isso que esse homem é lindo daquele jeito, ó. Olha que homem lindo, casado, bem casado, né, Osmarzinho? Graças a Deus, né, Osmarzinho? A varoa estava apaixonada, fez um café na sexta-feira aí que, né, nas alturas. Vanessa apaixonada aí pelos Osmarzinhos, né? Aleluia. Porque, diga assim comigo, o fruto do Espírito, um homem espiritual, ele transborda alegria. Amém. Ele transborda alegria, irmão, onde quer que ele entre. O ambiente pode estar triste, pode estar ruim, pode estar o que for, irmão. Mas o homem espiritual, ele é capaz de transformar o lar dele, o trabalho dele. Todo mundo quer estar do lado dele. Por quê, querido? Porque a unção do Espírito, há uma espiritualidade genuína, contagiando o coração. A Bíblia fala ainda que o fruto do Espírito, fruto de um homem espiritual de fato, sabe qual é, querido? Aleluia. É o amor, é a longanimidade, é a paciência, é o domínio próprio, aleluia. E a palavra do Senhor nos declara que é a fidelidade, é a mansidão, aleluia. Quando você está prestes para estourar lá na sua casa, aleluia, você se lembra que é espiritual. É ou não é? Aleluia. A Jéssica está lá com a Sophie, né? Sophie. Aí chega uma hora que o Sophie virou um Sophie de unção, né? Aleluia. Mas o homem espiritual, ele é longo, ele é manso, aleluia, ele tem um espírito manso. Isso é espiritualidade, aleluia. E não somente isso, mas ele tem discernimento espiritual. Por quê? Ele consegue distinguir entre o certo e o errado, pois ele é guiado pelo Espírito Santo. Abra comigo Hebreus capítulo 5. Abra comigo Hebreus capítulo 5. Olha que lindo. O homem espiritual, ele discerne todas as coisas. Ele consegue identificar o que é certo e errado. Por quê? Porque é espiritual. Hebreus capítulo 5, verso 14. Quem achou, diga amém. A Bíblia fala assim, mas o alimento sólido é para quem? É para os adultos. Sabe por quê? Os quais, pelo exercício que constante, tornaram-se aptos para discernir tanto bem quanto o quê? Quanto mal. A Bíblia fala que ele passa a se tornar agora um líder por excelência, porque ele foi experimentado pela constância. Você viu aquela pessoa assim, ela começa a ir para casa à luz, daqui a pouco para, não vai mais, né? Começa a orar, mas daqui a pouco parou de orar, né? Ele vai, mas daqui a pouco já não vai mais. Não é? A Bíblia fala que porque ele se tornou uma pessoa constante. Você sabe qual que é o segredo de um homem espiritual, irmão? Não é o tanto que ele ora, não é o tanto que ele lê a Bíblia, mas é a capacidade de ser constante. Ele é constante. Essas pessoas que vai assim, ó, parece uma Porsche, vai de 0 a 100 em 3 segundos. É ou não é? Mas daqui a pouco acabou.
acabou. Acabou. Ele é potente, ele é forte, mas daqui a pouco, acabou. Acabou. E o segredo, querido, é você se tornar uma pessoa constante. Porque uma pessoa constante, sabe o que acontece? Ela bota a mão, é hoje, é amanhã, é depois, e é depois, e é depois, e é depois, e é depois. A Bíblia fala que ele começa agora a entender o que é certo, o que é errado, o que é luz, o que é as trevas. Ele começa a discernir dentro do coração dele o que agrada o Espírito Santo, o que não agrada o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque ele se tornou uma pessoa constante. Aleluia. Mas como nós podemos nos tornar então, querido, homens e mulheres espirituais, para desenvolver uma vida espiritual forte, querido? Como nós falamos, nós precisamos nascer de novo. Você que talvez está aqui hoje pela primeira vez, você nunca recebeu Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida, você precisa receber Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida. Você precisa nascer de novo. Você precisa ser batizado. Está chegando aí o batismo em nome de Jesus, aleluia. Você precisa ser batizado, aleluia. Você precisa ter uma vida de oração. Você precisa andar no Espírito, renovar a sua mente. E principalmente, querido, há algo que muitas pessoas elas não valorizam, que é algo chamado comunhão. Querido, isso aqui é algo maravilhoso. Anda com quem ora, você vai começar a orar. Anda com quem tem compromisso com Deus. Sabe o que vai acontecer com você? Irmão, a sua vida espiritual ela vai mudar assim, ó, da noite para o dia. É impressionante, irmãos. É impressionante. Anda com quem está comprometido no reino de Deus. Aquele que fala assim, não, tem que chegar mais cedo, porque eu estou escalado lá na igreja, eu já vou servir, eu vou servir como voluntário, eu vou servir no diaconato, eu vou servir a Deus lá, eu estou me preparando para tal situação. Irmão, anda com quem tem compromisso no reino de Deus, para ver o que vai acontecer com você. De duas uma, ou você perde um amigo, ou você se torna uma pessoa espiritual. Sabe por quê, querido? Gente carnal não suporta quem é espiritual. É que nem óleo e água, não se mistura, irmão. Não se mistura. E de duas uma, se tentar se misturar, ou você vai virar óleo, ou você vai virar água. É isso que acontece. É isso que acontece. Ou você vai se tornar espiritual, ou então, meu irmão, sinto muito lhe dizer, querido, você vai ser levado pela onda. Você vai ser levado pela onda. Fique de pé no seu lugar, nós vamos encerrar aqui. Hebreus no capítulo 10, versículo 25. A palavra do Senhor, ela é muito bem clara quando se trata da comunhão e da nossa responsabilidade de estarmos juntos congregando. Há pessoas que elas chegam a ser até antissocial, porque elas dizem assim, né? Eu não gosto. Você não gosta? Amém? Você pode até não gostar, é seu direito. Mas a Bíblia fala que aquele que se isola, ele busca os seus próprios interesses. A Bíblia fala que ai daquele que estiver sozinho. Porque quando você precisar de alguém para estar lá no hospital com você, quando você precisar de uma oração, você vai ver só o que vai acontecer, irmãos. Ai daquele que se isola. Ai daquele que... É terrível, varão. Oi?
É verdade. Nem no céu você vai poder, irmão, porque o céu vai estar lotado. O inferno também vai estar lotado. Mas o céu vai estar mais. Porque esse ano nós vamos ganhar muita alma. Nós vamos ganhar muita alma para Jesus. Você está comigo nessa, Carlos? Eu conto com você. Você também, viu? Você também. Você também, mano. Eu conto com você. Amém? Nós estamos juntos nessa, irmão. Último texto para a gente encerrar aqui. Hebreus 10, 25. A palavra do Senhor nos declara: olha, não deixeis de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Aleluia. Eu vou para o monte, eu faço umas 20 ligações. Eu vou para o monte, ela é. Até eu saio, eu vou para o culto, eu vou para a Casa Luz. Irmão, onde você está? Vamos para a Casa Luz comigo. Irmão, onde você está? Vamos morar junto. Vamos. Aleluia. Já observou assim: vamos comigo, irmão. A Bíblia fala que enquanto esse dia está se aproximando, a gente tem que encorajar um ao outro. Aleluia. É você bater lá na casa do seu irmão, querido. Não deixe ele dormir, não. Insista. Vai que ele vai. O não você já tem. Não é? Mas e se ele decidir? Esses dias eu peguei um jovem na rua. Estava passeando, evangelizando. Estava na benção na rua. Aí eu olhei, eu falei assim: perdeu o playboy. Vem que você vai para o monte comigo. Foi tão gostoso, irmão. Sabe o que ele falou para mim no final do monte? Ele olhou para mim e falou assim: olha, muito obrigado por você ter me trago nesse monte. Muito obrigado. Eu glorifico a Deus. Muito obrigado de coração por você ter me trago para cá. Querido, isso não tem preço. Aleluia. O homem espiritual, ele sempre vai influenciar outras pessoas a se tornar também uma pessoa ou uma pessoa espiritual. E olha para o seu irmão e fala assim: e você é essa pessoa espiritual. Amém? Quantos querem ser mais espirituais aí? Diga amém. Quantos querem mais ter assim uma vida com Deus poderosa? Diga amém. Feche seus olhos, comece a orar. Fala assim: Senhor, essa semana eu vou ler mais a Bíblia, Senhor. Senhor, nessa semana aquele irmão que não ia para Casa Luz, eu vou levar ele para Casa Luz. Fecha os olhos, não conversa agora não. Fecha o olho aí. Isso. Senhor, amanhã mesmo eu já vou começar a ler a Bíblia. Fazia tempo que eu não pegava a minha Bíblia, mas eu quero ser uma pessoa espiritual, Senhor. Senhor, essa semana eu vou para o monte. E eu não vou sozinho para o monte, porque eu vou levar alguém comigo para o monte. Senhor, essa semana, Senhor, eu vou jejuar, Senhor. Nem que seja uma refeição, eu vou jejuar, Senhor. Peça, Senhor, me ajuda a ser uma pessoa espiritual. Me ajuda a renunciar. Eu quero matar minha carne. Eu não quero mais viver para mim mesmo, mas eu quero viver para o Senhor. Senhor, antes de chegar no meu trabalho, antes de sair da minha casa, eu vou orar. Quando eu chegar no meu trabalho, eu vou orar também. Eu vou abençoar os meus irmãos, eu vou abençoar os meus colegas de trabalho, Senhor. Senhor, eu vou orar. Eu vou te buscar, eu te quero na minha vida, Senhor. Senhor, nessa semana, o Senhor vai me dar tanto do seu Espírito, que eu vou ser uma pessoa mais paciente, Senhor.
Senhor, eu quero ser uma pessoa longânima, Senhor. Eu quero tratar com amor minha esposa, meu marido, meus filhos. Senhor, eu quero ser uma pessoa espiritual, Senhor. Eu não quero ser uma pessoa carnal. Eu não quero ser uma pessoa, Senhor Deus, natural. Não. Eu quero viver para Ti, Senhor. Levante as suas mãos ao céu e diga assim: Espírito Santo, toma o governo na minha vida. Toma o governo no meu espírito. E me leva para perto do Senhor. Eu quero ser uma pessoa espiritual, para a glória do Teu nome, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você pode aplaudir ao Senhor em nome de Jesus? Aleluia, amém, amém. Quantos foram abençoados aqui nessa noite? Diga amém. Glória a Deus, amém. Queridos, você vai ter uma semana completamente diferente. Você vai ter uma semana diferente, sabe por quê, querido? O homem espiritual, querido, onde ele toca, o que ele faz, ele vive de forma diferente. As pessoas, quando chegarem perto de você, elas vão ficar arrepiadas. Elas vão falar: meu, o que você tem? Porque eu quero também. E aí você vai dar para elas, em nome de Jesus, o amor do Senhor, a glória do Senhor, a presença do Senhor, aleluia. Querido, chegou o tempo de você se tornar uma pessoa espiritual. Você vai investir mais em pregações. Você vai começar a dedicar um tempo mais para o Senhor na sua vida. Isso é ser uma pessoa espiritual, querido. Aleluia, amém, glória a Deus. Que o amor do Pai, a graça e a doce consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre essa multidão, seja sobre a sua vida, seja sobre a sua casa, e que você possa viver uma vida intensa no Espírito, que glorifique a Deus e exalte o nome do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você pode aplaudir ao Senhor com todo o seu coração. Aplauda Ele com todo o seu coração. Isso, amém. Quem pegou no Espírito aqui, diga amém. Amém. Você, como uma pessoa espiritual, você vai procurar uma pessoa aí hoje, e você vai levar essa pessoa, sabe para quê, irmão? Para o monte essa semana. Amém. Olha para uma pessoa aí, ó. Você fala: você vai para o monte comigo. Vocês nunca foram, né? Vocês vão comigo essa semana, tá? Os dois vão comigo, tá? Tá bom? Amém. E você vai falar assim para ela assim: como prova da minha espiritualidade, eu vou pagar um lanche para você. Vai na paz, que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Os visitantes, peraí, irmãos, peraí. Você que está aqui hoje pela primeira ou pela segunda vez, não vai embora, nós temos um presente para você, tá? Nós temos um presente, não vai embora. Há um presente para você, em nome de Jesus, amém? Você vai chegar alguém do seu lado, vai levar você ali para aquela sala. Nós temos um presente, levanta a sua mão, levanta a sua mão. Você que trouxe esse visitante hoje, leva ela ali naquela sala ali rapidamente, isso. Leva ela lá, Thaisa, leva ela lá, isso. Leva ali rapidinho. Nós temos um presente para você. Nós temos um presente. Jesus sabia que você viria hoje, e aí a gente preparou um presente para você. Amém? Glória a Deus. Que Deus nos abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Aos pés do meu amado.